Café Concurso, o curso que leva você à aprovação. Diretor Gustavo Lazarotto. Professor Fernando Lessa, língua portuguesa. Você já está conosco há algum tempo. Continue assim até o final do curso. Convide seus amigos para que se inscrevam e façam parte desse grande grupo chamado Café Concurso. O segmento de agora, concordância. Importantíssimo para qualquer concurso, está em todos os editais. Concordância verbal e concordância nominal. Vamos ver atentamente cada caso de concordância, para na hora do concurso, na hora da prova, acertarmos aquela questão que envolve o conteúdo agora trabalhado por nós. Vamos começar então com concordância verbal. Dois aspectos a serem observados. Concordância quanto à pessoa. O verbo concorda com a pessoa, eu estudei, tu já modifico para estudaste, ele estudou. Modifiquei o verbo dependendo da pessoa. E concordância quanto ao número. Eu estudei, nós estudamos. Eu estudei, Pedro e José estudaram. Ok? Singular e plural. Então, pessoa e número. O que importa para o concurso é a correta análise da presença do verbo em relação ao seu sujeito, do emprego do verbo em relação ao seu sujeito. E aí temos algumas regras específicas. Nós vamos iniciar com aquelas regras que permitem uso de singular e de plural. Ok? Então, cuidado! Singular e plural estarão corretos. Regra por regra. Vamos começar com a primeira regra com o título de partitivos. O exemplo. A maioria dos alunos. Aí temos um partitivo. Parte de um todo. A parte maior. Maioria. A maioria dos alunos. Temos ali o núcleo maioria e o dos alunos especificando. Maioria de quê? Quando tem um partitivo acompanhado de especificador dos alunos, a gramática oficial permite que eu use a concordância com maioria, que é o núcleo, saiu, a maioria dos alunos saiu, mas eu posso, por opção, concordar com alunos. Saíram mais cedo. Saiu, saíram mais cedo. A maioria dos alunos saiu ou saíram. Os dois são corretos em concurso público. No caso dos partitivos, parte de um todo, eu posso concordar com o núcleo maiorias ou com o especificador dos alunos. Singular ou plural, ambas corretas. Tipo de exercício comum em prova. Em qual das alternativas o verbo pode ser flexionado para o plural? Aqui é um exemplo. Partitivo, o verbo pode ser flexionado para o plural, porque é um emprego que permite o duplo uso, o uso singular ou o uso plural, concordando com maioria ou com alunos. Não é? Há um segundo caso semelhante ao primeiro. Eu tenho um coletivo, um substantivo que dá nome a um conjunto de seres da mesma espécie, então eu tenho um coletivo, e eu vou especificar esse coletivo. E aí eu digo um bando e vou especificar um bando de papagaios, de andorinhas, de pardais. Um bando de pardais. Pronto, especifiquei. O coletivo é a palavra bando. Bando de crianças, bando de malfeitores, bando de aves. Optei por bando de aves, bando de pardais. Tem o coletivo e o especificador. Bando de quê? Não foram os papagaios eleitos, nem as andorinhas, foram os pardais. Tem o singular e plural, como aconteceu nos partitivos. Maioria singular, alunos plural. Verbo no singular, verbo no plural, concordando com maioria ou alunos. Bando no singular, pardais no plural. Mesma regra. Eu posso concordar com um bando de pardais pousou nas árvores, um bando de pardais pousaram nas árvores. E aí a sequência da frase. Pousou ou pousaram? Singular ou plural? Pousou, concordou com o núcleo.
Bando, que é um coletivo, Pousaram concordou com o especificador de pardais. As duas são perfeitas, usar singular ou plural. Notem o seguinte, se eu não tiver o especificador e o núcleo estiver no singular, o verbo deverá acompanhar esse núcleo. Uma multidão tomou conta da praça. Multidão singular tomou conta. Para eu ter plural, eu teria que ter multidões tomaram conta. Então, uma multidão tomou conta. No momento que eu especifico, eu ganho o direito de ter singular ou plural. Uma multidão de trabalhadores. O coletivo multidão e o especificador trabalhadores. Posso concordar com multidão ou com trabalhadores. As duas formas estarão corretas, né? A mais clássica concordando com o núcleo, a mais moderna concordando com o especificador. Certo? Singular e plural nos dois casos. Vamos a uma terceira regra. Percentuais. E aí nós temos 1%. 1% dos alunos. De novo, eu estou com 1, unitário, singular, e dos alunos, plural. O especificador do percentual está no plural. Se eu tivesse apenas 1%, sem o especificador, verbo, naturalmente no singular. Mas como eu tenho 1% dos alunos, saiu ou saíram, vou usar o mesmo verbo da número 1, da prova. Saíram da prova dizendo que gabaritaram. Dizendo que gabaritaram. Ou saiu da prova dizendo que gabaritou. 1% gabaritou a prova. Tá? 1% dos alunos. Então, de novo, eu tenho o unitário e o plural. Portanto, o verbo pode concordar com 1%, 1% singular, ou dos alunos, que é o especificador, plural. 1% dos alunos saiu ou saíram da prova. Notem que se eu tiver um percentual diferente de 1, só vai conduzir a plural, não terei mais essa opção. 3% dos alunos saíram, aí caiu a opção do singular. Tá? Então eu tenho singular e plural, dupla possibilidade, desde que eu tenha 1 aqui e plural no especificador. Núcleo 1, plural especificador. Dupla possibilidade, como foram os casos anteriores. Então cuidado, hein? As duas estão corretas. Quarta regra. Chegamos a uma quarta regra de concordância. Para gabaritarmos aquela prova, questão de concordância sem erro na hora da prova. Sujeito composto posposto. Um sujeito com 2 ou mais núcleos, mas que é escrito após o verbo. O sujeito vem depois do predicado. Sujeito composto posposto. Choraram. Chorou. Comecei com o verbo. E a concordância é verbal, então o verbo aqui se modifica. Mãe e filha. Quem chorou? Quem choraram? Quem chorou aí, né? Concordância com chorou. Mãe e filha. Sujeito composto. Núcleo mãe, núcleo filha. Mas o sujeito foi escrito após o verbo. Portanto, é o sujeito composto, posto após o verbo, posposto. E aí eu tenho a possibilidade de concordar com os dois núcleos, choraram mãe e filha. Na igreja, choraram mãe e filha. Ou concordar apenas com o primeiro núcleo, que é mãe e está no singular. Chorou mãe e filha. Na igreja, chorou mãe e filha. Aí se diz, dizem os bons gramáticos, eu vou concordar por aderência ao primeiro núcleo. Núcleo mais próximo. Chorou mãe e filha. Mas cuidado, se o sujeito não estiver posposto, estiver anteposto, só plural. Mãe e filha choraram. Mãe e filha choraram. Quando eu adquiro o direito de usar singular e plural? Quando o sujeito composto vem após o verbo, vem posposto. E mais, se eu tiver o primeiro núcleo do plural, cai a regra. Porque eu vou concordar, tanto faz, concordar com o primeiro núcleo, que está no plural, ou com os dois, que também leva a plural a regra, né? Leva a plural. Choraram mães e filhas. Tanto faz. Portanto, a possibilidade de o concurso pedir,
esse tipo de regra é colocando o primeiro núcleo no singular, que aí possibilita usar o verbo no singular ou no plural, desde que o sujeito, digo mais uma vez, seja posto e composto. Mais um caso em que o verbo pode transitar do singular para o plural e vice-versa. Plural, singular. 4 casos, singular e plural. Queridos alunos do Café Concurso, 5º caso. Eu tenho uma adjunta adverbial de companhia. Eu acrescento a frase uma adjunta adverbial de companhia. Então eu digo, o professor, olha um exemplo, vírgula, com os alunos, vírgula, viajou. Entre vírgulas, o que significa que está deslocado. O professor, sujeito simples, núcleo professor, viajou na companhia dos alunos, com os alunos. Aí eu tenho uma adjunta adverbial de companhia. O professor, com os alunos, viajou, colocamos um ponto final. Verbo apenas no singular, concordando com o núcleo professor. Se eu retirar as vírgulas, eu modifico a frase, eu não tenho mais um adjunto adverbial de companhia deslocado. O que o senhor quer dizer com deslocado? O lugar dele era depois do viajou, e eu antecipei, trouxe para frente do viajou, por isso o emprego das 2 vírgulas, para isolar o adjunto adverbial deslocado. Agora, o professor com os alunos, vejam que eu tenho agora professor com os alunos, sem as vírgulas. Então, isso me permite concordar com os 2, ou, opcionalmente, apenas com o núcleo professor. Então, eu terei o professor com os alunos viajaram, a soma de professor e alunos, ou o professor com os alunos viajou. No caso do segundo exemplo, eu estou dando ênfase apenas à professora, ao núcleo professor, e desprezando o núcleo alunos, ok? Então, aqui, uma possibilidade só, com os alunos estarem entre vírgulas, o que denota uma função sintática deslocada no caso aí, é o adjunto adverbial de companhia. Verbo só no singular concordando com o professor, que é o núcleo do sujeito ali, com os alunos, adjunto adverbial de companhia. Na segunda, eu posso ter a visão de um sujeito composto, o professor mais os alunos e os alunos. Ele me permite concordar com os 2 núcleos, ou, neste caso do emprego da preposição com, concordar apenas com o primeiro núcleo. O professor com os alunos viajou. De novo, dupla possibilidade no segundo caso aqui. Certo, alunos? Caros alunos, 5 casos em que eu tenho dupla possibilidade e para acertar a questão de concurso, preciso dominar isso aqui. Porque a questão vai pedir qual o verbo que permite plural, singular e plural, ou seja, que permite flexão, mudar do singular para o plural. Temos mais 5 casos aqui, que ainda veremos neste bloco de regras aí, concordância verbal. Gradação. Gradação. Vamos precisar de espaço aqui. Um dia. Uma semana. Um mês. Um ano. Lógico que é uma gradação. O ano é feito de meses, o mês é feito de semanas e a semana é feita de dias. Então temos uma gradação ascendente, não é? Do dia ao ano. Um dia, um mês, um ano. Deixei fora a semana. Não será ou serão suficientes para que eu te perdoe. Vamos colocar as reticências aqui. Serão suficientes para que eu te perdoe. Que pecado não foi esse? Que não merece perdão, não é? Um dia, um mês, um ano. Um sujeito composto, dia, mês e ano. Verbo no plural, serão suficientes. Mas como eu tenho a figura estilística, a figura de linguagem chamada gradação, isso permite que eu concorde apenas com o núcleo mais abrangente,
ano, já que ano é feito de meses e o mês é feito de semanas e dias, né? Semanas feitas de dia. Então, esse sujeito composto que me permitiu o plural, por ser composto, também me permite o uso do verbo no singular, já que é uma gradação. Certo? Não importa se é ascendente ou descendente, não é o contrário, né? Do maior para o menor. Ainda assim, eu terei a dupla possibilidade, singular e plural, confirmando o que nós já vimos a respeito de regras anteriores, com singular e plural. Ok? Gradação, figura de linguagem, figura de estilo. Sinônimos. Sinônimos permitem também singular e plural. Eu tenho aqui o uso, vamos apagar aqui o trechinho, ó. Eu tenho sinônimos. Né? A coragem e o destemor. Senhores, coragem e destemor são sinônimos. Destemor é ausência de medo. Se eu não tenho medo, se eu tenho ausência de medo, eu tenho coragem. Portanto, sinônimos aqui, coragem e destemor. Sujeito composto, 2 núcleos. Mas os dois dizem a mesma coisa, são sinônimos. Por isso eu posso fazer a concordância verbal com a ideia dos dois, já que é uma ideia só, ou com os núcleos, materialmente, vendo aqui, são 2 núcleos que eu posso marcar aqui, sublinhar. Então eu posso dizer, fez dele um herói ou fizeram dele um herói. Quando eu uso fez, eu estou concordando com a ideia, que é uma só. Coragem e destemor são sinônimos. E fizeram, eu concordo com os núcleos materializados. Aí são 2 núcleos, coragem e destemor. Mais uma vez, senhores, pela 7ª vez, singular ou plural. A opção é da banca, né, na verdade. Eu diria do candidato. Não, é da banca que vai pedir que tu aceite singular e plural. Nesses casos, 7 casos em que eu posso usar singular e plural. Explicação do Café com Cursos. Vamos para o 8º caso. Títulos. Eu tenho a obra Os Sertões. Euclides da Cunha. Os Sertões. Aquela obra que inaugura o pré-modernismo no Brasil. Literatura brasileira. Os Sertões. Linda obra, né? Leiam. Vão gostar com certeza. Os Sertões de Euclides da Cunha. Tem um título que permite usar os sertões com esse S maiúsculo ou com letra minúscula. Hoje, né? Permite isso. Os Sertões. Né? O título. Eu vou destacar. E aí eu vou falar a respeito da obra Os Sertões. Eu digo, exemplifica ou exemplificam. As reticências, eu continuo a frase aqui oralmente. O pré-modernismo brasileiro. Os Sertões exemplifica ou exemplificam o pré-modernismo brasileiro. Nós temos aqui um título no plural, Os Sertões. Temos um verbo no singular e um verbo no plural. Como se deu essa concordância? Verbo no singular. É uma obra só? É uma obra só. Portanto, verbo no singular. Os Sertões é uma obra de Euclides da Cunha. Por ser uma obra, verbo no singular. Verbo no plural. Fui puramente pela gramática. Os Sertões, título da obra está no plural. E o verbo concorda com este plural aqui, ó, que eu estou vendo. O título da obra. Este plural aqui, o título da obra. Portanto, tem a dupla possibilidade de novo. Preferência do professor, singular. A obra Os Sertões exemplifica, né? Acho que aí eu teria a obra, né? Mas mesmo Os Sertões, se eu tivesse assim, exemplifica, concurso público, singular ou plural, as duas perfeitas corretas. Títulos de obras de jornais, por exemplo, né? Títulos. Se eu tiver aqui o título do jornal em plural, eu tenho, né, a possibilidade de usar singular ou plural, já que é um jornal só, mas o termo está no plural. Dupla possibilidade pela 8ª vez. E a nossa regra, um dos que.
Camões, autor português lusitano, é um dos escritores. Camões é um dos quê? Um dos escritores, e aí vem o quê? Que. Vamos usar o pronome aqui. O que atrai o me, próclise, me encanta. Ou que me encantam. E, de novo, eu tenho singular e plural pela 9ª vez, senhores alunos do Café Concurso. Sujeito Camões, Luís de Camões, é um dos escritores que me encantam ou que me encantam. No uso do singular, Camões é um dos escritores portugueses. Há muitos lá. Mas ele me encanta. Os outros não. E aí eu uso o verbo no singular. É um dos autores portugueses que me encanta. Ele me encanta. Ele, que é um dos autores portugueses. No caso do plural, Camões é um dos escritores portugueses que me encantam. Além do Camões, eu gosto muito, me encanta Fernando Pessoa, o Eça de Queiroz, entre outros, Camilo Castelo Branco. Então, eu tenho mais autores que me encantam. A opção é de quem faz a frase, a opção é de quem redige. Dos escritores todos, ele é o que encanta. É um dos escritores portugueses. É aquele que me encanta. Ou outros encantam também, e aí eu tenho a possibilidade de singular e plural. Ok? Se eu tiver aqui, tem que ter um pouquinho de cuidado. Dei uma pensada aqui, vejam bem. Se eu tiver aqui o Sol, é uma das estrelas. Sim, o Sol é uma das estrelas. Há inúmeras estrelas no universo. Inúmeras, fantásticas. E o Sol é uma delas, com esse nome, o Sol. Então, o Sol é uma das estrelas que ilumina a Terra. E aí eu perco o direito a plural. Porque a única estrela que ilumina a Terra é o Sol. Então, perco o direito ao plural, até por uma questão de lógica. A única estrela que ilumina é a Terra. Então, ele realmente é uma das estrelas, mas só ele ilumina a Terra. Eu perco o direito do plural. Agora, Camões tem outros escritores, eu mencionei aí o Fernando Pessoa e o Eça de Queiroz. Ok? Vimos 9 casos em que o verbo pode ser usado no singular ou no plural, concordância verbal. Vamos encerrar a nossa aula com 10 casos. O último caso, a expressão um e outro aqui. Um e outro, ó. Um e outro. Quando eu tiver a expressão um e outro, ó, um e outro aluno, e aí eu tenho direito de usar singular e plural. Concordando aí com o aluno ou com um e outro aluno saiu ou saíram mais cedo. Vamos usar as reticências. Saiu ou saíram. O nosso sujeito, um e outro aluno. E eu tenho, na gramática, a permissão de usar singular e plural. Saiu ou saíram mais cedo. Senhores do Café Concurso, 10 regras aqui no quadro, 10 regras, todas elas permitindo singular e plural. Isso é concordância verbal. Boas bancas pedem essas regras aí. Mas não são apenas as regras que estão aqui. Temos um outro universo de regras de concordância verbal, mas só no próximo bloco. Exercícios no último bloco de concordância. Vamos vencer todos os blocos e aí no último bloco de concordância, exercícios a respeito da matéria. Próximo bloco, continuidade de concordância verbal. Portanto, continuem conosco. Continuem com o Café Concurso. Até lá!